Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma edição do nosso podcast, o podcast do Instituto ProPM. Né, meu, Bianca? Mais um episódio. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Vamos falar bastante sobre saúde, sobre alimentação. Aí um spoiler, vocês já imaginam quem é que está aqui com a gente? Aí... Hoje vai ser boa a pauta, hein? Não, sem sombra de dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de termos uma boa alimentação para contribuir com a nossa vida saudável. Talvez role algumas bronquinhas aqui, Vamos um puxar puxão de orelha. Mas é isso, estamos aqui com a Letícia Steca, nossa nutricionista contratada pelo Instituto ProPM. Olha só. Maravilha, que está trabalhando lá na Escola de Educação Física da Polícia Militar, o Instituto ProPM, contribuindo para uma demanda do nosso comandante-geral, o Coronel Cássio, né, para ajudar os nossos policiais militares, né, inclusive com consultas online. Olha só a turma do interior aí. Não tem desculpa, hein? É isso aí. Satisfação tê-la aqui conosco, Letícia. Para nós uma honra muito grande falarmos um pouquinho de um assunto tão importante para a nossa qualidade de vida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Coronel Sofner, Bianca, pelo convite. Adorei e estou aqui à disposição para esclarecer e conversar um pouquinho com vocês sobre nutrição. Que bacana. Fala um pouquinho sobre ela aí para nós, Letícia. Gente, vamos lá. Letícia, ela estudou na Universidade Católica de Santos. Você nasceu em Santos? Nasci. Olha que delícia, litoral. Tem também pós-graduação em Segurança Nutricional e Qualidade de Alimentos pela Estácio e Nutrição Clínica e Comportamento Alimentar pela USP de Ribeirão Preto. O que seria segurança nutricional? Na verdade, segurança nutricional é um tema bem amplo. É onde você, assim, a alimentação ela não se resume apenas ao que a gente deve comer, e sim de onde vem esse alimento, que qualidade ele foi produzido, preparado. Então, essa segurança nutricional e qualidade de alimentos me ensinou durante a pós-graduação a focar um pouco nisso também. Que é essencial, né? É a base. É a base, né? Do que a gente está consumindo, ingerindo. Né? Não adianta a gente ingerir alimentos saudáveis se a gente também não sabe a procedência, de onde vem, como é feito. Né? Pois é. Não adianta a gente comer assim de tudo, ter uma diversidade na alimentação e a gente não ter o controle higiênico-sanitário, que é tão importante. A gente pode prejudicar a nossa saúde indiretamente. Você estava falando aqui que a cozinha sempre foi a sua paixão também, né? Foi. Como é que foi essa decisão aí? Porque esse tema de gastronomia hoje em dia, né, cozinha gourmet, ou mesmo o bruto mesmo, fazer um churrasco legal, né? Minha mulher sempre fala assim, olha, mas você já tá limpando essa mão na bermuda de novo, né, tal, entendeu? Então, olha a segurança alimentar aí. Então vamos esclarecer um pouquinho essa dúvida que a gente sempre tem. Né? O que é contaminação cruzada? Contaminação cruzada, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Essa sua limpada de mão no bolso é uma contaminação cruzada, porque você limpa a mão na bermuda, na calça e faz o churrasco. Mas a gente sempre passa um alquinho, né? Pode passar o alquinho, mas será que todo mundo passa esse alquinho? E antes, até da pandemia, muita gente não tinha essa noção ou não tomava o cuidado necessário. A pandemia veio aí para trazer esse alerta também. E contaminação cruzada, resumindo, uma tábua eu corto carne, outra tábua eu corto legumes. Se eu cortar na mesma tábua legumes e carne, vai haver uma contaminação cruzada. Especialmente quando o alimento está cru. Olha que interessante. Outro dia eu estava visitando a cozinha de um restaurante e aí o pessoal com essa questão da luva. Aí eu falei, mas tem que ter a luva. Aí a cozinheira pegou e falou pra mim, você sabia que não? Ela falou, porque a luva dá contaminação cruzada. Eu falei... A luva da contaminação cruzada, ela falou, melhor é não ter a luva, porque aí, por exemplo, você cortou, aí você vai lá, lava a mão. Aí você vai preparar o arroz, lava a mão. Ela falou, então a gente lava a mão toda hora. Se a gente tá com a luva, peguem um alimento, peguem outro da contaminação. Eu não sabia, porque cozinha, você imagina o quê? Luva? Exatamente. E é isso mesmo, real. Bianca. É isso, mas assim, depende, tudo depende. A luva, se não for usada da forma correta, ela pode ter uma chance de contaminação maior do que as nossas mãos. Porque o correto, falando no certo, regras, legislação e estudo científico,
Você tem que trocar a luva a cada 30 minutos. Os funcionários de uma cozinha têm que trocar a cada 30 minutos. Você acha que isso é viável e aplicável no dia a dia? Imagina. Muito difícil. Eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei 6 anos em produção. Eu era responsável técnica pelo Bom Prato. Já fui do Guarujá e São Paulo. Que maravilha. Então, eu lidava com isso. E o com pessoal isso não tem ideia o que é o Bom Prato. Não. Não tem. Mas é de extrema importância. E é tão bom. É um dos restaurantes mais limpos. Eu sou suspeita, né? Porque eu trabalhei lá. Não, sim, sem dúvida. E de qualidade. Qualidade, sim. Eu trabalhei como secretário lá em Diadema e lá tinha o Bom Prato, né? A gente sempre dava o suporte, apoio lá. Olha, que bacana. E realmente a gente percebia a diferença, né? E uma política pública tão importante. Não é verdade? Muito importante. Agora já é mais valorizado, né? Mas olha que legal essa curiosidade, né? Sobre contaminação cruzada. Só pra gente saber o que é. Porque um dia eu fui no açougue e falei, eu preciso de uma carne moída aí, né? Tal. Dá pra você também moer essa carninha de porco aqui pra mim? Não pode. Não. Porque eu queria fazer um hambúrguer. E no hambúrguer você tem aquele mix de carnes, né? E você pega, às vezes, um pouquinho de uma outra carne. Eu falo, não pode. Só tem que ser boi, exato. Carne, frango, não é isso? Porque a contaminação é diferente. Os micro-organismos são diferentes em dados tipos de alimento. E carne é um dos maiores meios de contaminação, né? Uhum. A gente vê aquele odorzinho que fica quando tá lá deteriorando, quando tá estragando, né? Ovos também, quando tá estragando, aquele cheiro maravilhoso, né? Que empesteia a cozinha. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito sério. Nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição, mas também aqui é um programa, assim, de prestação de serviço, né? Para a nossa família policial militar, para o cidadão que está nos lendo, né? No dia a dia, na cozinha, né? No preparo dos alimentos, qual que seria a sua... na nossa cozinha. Na nossa cozinha. Qual que seria a sua orientação, seu conselho, né? Sobre alguns aspectos. Porque às vezes as pessoas, eu particularmente, e a dona Sônia testemunha disso, um beijo para você, eu termino de fazer, eu lavo, mas eu deixo a pia extremamente limpa. Inclusive o ralinho lá. Que é a maior fonte de contaminação e às vezes as pessoas não acham que a bucha que a gente faz a limpeza lá é onde estão os maiores problemas, não é isso? É isso. Fala um pouquinho pra gente, conselhos práticos. Por exemplo, casca de frutas. Comprei a laranja no mercado. E aí, tem que passar sabão e bucha. Coloca na geladeira, só dá uma lavadinha com água. Tomate, tal. Fala um pouquinho pra gente. Vamos por partes. Controle higiênico sanitário. Vamos lá. No dia a dia, no prático. No dia a dia, no prático. Eu sou nutricionista, mas também realizo os afazeres domésticos. Então, eu sei o que é praticidade, o que é preciso fazer. Mas também dentro do possível, dentro da realidade, porque a vida é corrida. Né? Sim. Vamos lá. Em se tratando de frutas, legumes e verduras que a gente come cru. É essencial que a gente faça a imersão por cloro de 10 a 15 minutos, uma colher de sopa, geralmente, de hipoclorito, que é o específico para verduras. E se as pessoas têm dificuldade de diluir de forma correta o cloro, por exemplo, que a gente consegue comprar, a gente pode comprar o hipoclorito, que é próprio para a higienização dos alimentos. Aqui a gente não tem problema com marca, não, mas a gente sempre fala assim, é a famosa Cândida, né? Exatamente, é a famosa Cândida. Nada mais, porque isso você tem que verificar no rótulo atrás do produto, da própria Cândida, se é indicada para desinfecção de frutas, legumes e verduras. Se não for, não é para usar, pelo amor de Deus. Provavelmente vai ter algum odor. Aí gera outro tipo de contaminação. Aí a gente não resolve um problema, a gente causa dois. Então tá. Então qual que é que tem que usar? Cloro, ativo a Cândida, que esteja escrito no verso, no rótulo, que é próprio para desinfecção de frutas, legumes e verduras. Porque você pode usar a limpeza da casa e também frutas, legumes e verduras. É simples. Rápido, mais econômico do próprio hipoclorito, só que você tem que seguir a orientação que no próprio rótulo já vem descrito. Então não há dificuldade em relação a isso. Uma colher com 1 litro d'água. Exato. É isso, deixar imerso, mas antes de deixar imerso na água, a gente precisa fazer um enxágue em água corrente. Ele não é dispensado, porque é no enxágue com as mãos que a gente consegue, por exemplo, tirar os excessos de sujidades do alface. A gente não consegue, obviamente, tirar os micro-organismos, porque
Nós não os vemos a olho nu, mas o que mata é o cloro. Mas a gente consegue tirar o excesso de sujidade. Poeira, terra, um bicho maior, uma lesma, às vezes que a gente vê. Bigato, que tem muito no arroz, né, que a gente vê. E deixar feito o enxágue, lá em água corrente, a gente deixa imerso de 10 a 15 minutos na água clorada. A gente tira, enxágua novamente, mas bem pra gente não consumir o cloro. Eu oriento que coloque numa bacia com água corrente limpa, sem o cloro, e deixa ali por mais 10 minutos, que aí vai saindo esse excesso de cloro. Depois enxágua e deixa para a semana inteira. É assim que eu faço, uma vez por semana. Foi no mercado, já faço todo o processo de uma vez. Frutas, legumes e verduras higienizados. Mais um ponto. Quando a gente vai comer um alimento cozido, o uso do cloro é dispensado. Por quê? A gente vai aquecer e o aquecimento ele mata os micro-organismos. Mas não dispensa a lavagem. Apenas a imersão em cloro. Tá? Por isso que quando a gente consome alimentos crus, por exemplo, comida japonesa que a gente adora, é muito conhecida, todo mundo consome no Brasil. Peixinho, né? Sashimi. O salmão. Tem problema em consumir? Não exatamente, mas a gente precisa verificar a procedência desse restaurante. A gente precisa ver se a gente consome, realmente não passou mal nenhuma vez. Sim. Né? Porque não é de qualquer jeito. E em excesso também não aconselho. Tá? Porque tem outros problemas, não deixa de ser uma carne crua. Um salmão cru. E tem a famosa taênia no meio das gordurinhas brancas. Mas que como vai vê esse bichinho? Não vê. Aí é que tá. A gente vai comendo, ele cresce dentro do intestino. Corta para a pessoa que come japonês uma vez por semana. Então, é saber a procedência, né? Isso. Eu não vou citar o nome, mas eu vou na Liberdade lá, que é muito bom na Galvão Bueno, né? Mas é extremamente, assim... Me dá até arrepio. Não, ele tem um dinamismo muito grande, muitas pessoas, o peixe lá é extremamente fresco, sabe? Então, faz toda a diferença. A gente percebe isso daí, né? Do que um restaurante que tem lá 3, 4 pessoas, ninguém vai, né? Então tem que saber disso daí, né? E barraquinhas de rua. Aí ó, comidinha de rua. Comidinha de rua. Claro, é gostoso, uma delícia. Adorava, comia muito pastel, tomava caldo de cana. Agora não mais. Eu meu Deus peguei do céu. uma... E tem um ali do lado da Escola de Educação Física. Então, nunca comi nem tomei. Vontade não falta, mas coragem falta. Eu peguei um traumazinho, que uma vez eu tive uma intoxicação alimentar, que eu peguei uma hamburgueria super conhecida, também não vou citar o nome, na praia. Todo mundo comeu hambúrguer, eu, minha mãe, meu pai, a única que teve intoxicação alimentar, eu. Acho que chapa, essas coisas, né? Enfim, eu peguei um trauma, você vê, eu comi num lugar, na hamburgueria física. Eu nunca mais comi nada na praia mesmo. Então, o pessoal que acaba servindo amendoim, chocolatinho, não sei o que. Aí tava com as minhas amigas na Bahia, o pessoal servindo cacau. Deixa eu experimentar. Experimenta. Eu falei, gente, eu não como nada na praia. Espetinho de camarão na praia é bom, né? Queijinho da praia. Falei, eu não como. Porque eu já tive intoxicação na praia. Eu falei, perrengue, né? Hospital, você tem que correr, tal. Falei, então eu não como. É alimento de praia mesmo. Pasta, morro de vontade. Mas não como também. Então, espetinho de camarão na praia. Não aconselho. Se é uma delícia, eu não sei. Eu nunca comi. Mas só de olhar ele, eu já tenho uma intoxicação alimentar psicológica. Aquele amendoinzinho, né? Aquela... Gente, é que assim... Não é um preconceito, são fatos. Ali na praia, como que consegue garantir os ambulantes uma qualidade higiênico-sanitária correta? Não tem espaço para isso, não tem tempo. Armazena, às vezes, em algumas térmicas, mas o sol de 40 graus. Qual a chance de dar certo? Pois é. Então, a gente tem que consumir, sim. Não precisamos ficar neuróticos. Claro. Porque a gente precisa ter os prazeres da vida, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, porque isso reflete diretamente na saúde, né? Não. Então, hashtag fica a dica. Se puder evitar. Sobre contaminação cruzada, né? Isso é um dos desafios, né, da alimentação na rua, que acho que envolve muito também essa questão dos policiais militares, pois então, a famosa coxinha, né? Esse cuidado, né? Eu tenho aqui um caso, se vocês me permitirem compartilhar, não preciso, em relação a esse tipo de contaminação. Atendi uma policial militar recentemente, a minha paciente já, lá na Escola de Educação Física, há uns 6 meses, e ela vem tratando, ela vem melhorando a saúde, tem muita dificuldade
com a ingestão de água diária, isso a gente já vem trabalhando, que ocasiona uma série de problemas, pelo menos, Vamos lá, todo principalmente Olha aqui a canequinha do podcast aqui. cheia de água. Vamos todos. Vamos todos beber água, porque é super importante para a parte intestinal e para a saúde como um todo, né? O organismo, as células precisam de água. Mas o ponto principal não é esse. Policial de rua, qual a principal característica? Come quase que em qualquer lugar. Essa paciente teve uma infecção gravíssima. Ela começou com uma infecção urinária, já começa por não beber água corretamente. E comia na rua em vários lugares e tinha dificuldade de comer mais saudável, mais frutas, mais comida de verdade. Então, o que aconteceu? Começou com uma infecção urinária e ela evoluiu, precisou ir para internação, porque ela já estava num nível com dor nos rins, a bactéria já estava nos rins, e ela tem uma condição específica de saúde que chama rins policísticos. Problema. Então, isso agravou o problema dela. Ela ficou 23 dias internada, quase foi para UTI, escapou por pouco, porque ela forçou a se alimentar, ia ao banheiro, enfim. Mas isso foi por uma bactéria, se eu não me engano foi Klebsiella, esse nome maravilhoso, que é uma bactéria que a gente encontra em vários tipos de alimento Como é o e nome? água. Klebsiella. A gente conhece muito a salmonela, né? Salmonela. E essa é Klebsiella. Klebsiella. Tem Isso. onde? Tem nos alimentos e tem na água, principalmente, ou seja, ela come muito fora. Já não bebe água para eliminar, já come em qualquer lugar onde pegou a bactéria, provavelmente um desses lugares. Pior ainda, cozinhar e os restaurantes que oferecem uma água não tratada, cozinha com água não tratada. Então, aí contamina o alimento e a pessoa come. Então, essa paciente quase foi a óbito. Nossa. Foi uma experiência horrível. Isso só reforçou o que eu falo, cuidado onde você se alimenta. Eu já tive hepatite de água ou comida contaminados. A maioria, hoje em dia tá melhor, né? Isso. Mas na década de 70, 80, todo mundo passou gente. por uma... Mas- Não digo todo mundo, mas uma grande parte. Eu mesmo, com 4 anos de idade, tive hepatite C, não é? C. C, tem a C, C. Não é aquela que é grave, né? Tal. tem a A, tem a B, tem a C. Contaminação, problema que nem eu. do alface mal lavado, essa coisa toda. Ah, mas eu acho que vale aí, né, o alerta para os comerciantes, os empresários, restaurantes. Né, gente, vamos ter cuidado com a higienização, com os alimentos, com a procedência, onde compra, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande mesmo com o nosso operador, que é o policial militar que está na rua. Eu trabalhei 20 anos no operacional, né? Em diversos bairros de São Paulo, aqui no centro, na região da Zona Oeste, né? No Pinheiros, Campo Limpo, Rio Pequeno. Depois passei aqui pelo Ibirapuera, mas trabalhei no Grajaú, na Zona Sul, E como entendeu? que você fazia? Então, às vezes nós temos algumas opções, né? De irmos em algumas indústrias que têm nutricionistas que são Certo. responsáveis. Lá mesmo tinha a Igreja Messiânica, que sempre acolheu muito bem os policiais militares. Então, tem realmente lá a possibilidade de nos alimentarmos. Hoje nós temos um refeitório homologado lá na região sul, né? No 27º Batalhão. Mas, às vezes, não tem. E, às vezes, a gente precisa ir no Boteco do Zé. Marmita não funciona? Marmitinha. Pro operacional fica um pouco... Não dá para você levar Inviável. marmita na viatura. Não dá. Pro operacional não dá. No administrativo já dá. Né? Não, tô Mas falando no operacional lá, mesmo. Qual que é a solução? no nosso dia a dia, é complicado. Então a gente precisa realmente ter essas precauções. Saber realmente quem que é o restaurante. Para não ir no mosca frita, vamos assim dizer. Entendeu? Para A gente evitar problema. A gente fala essa expressão mesmo. Vou comer lá no mosca frita. Já viu aí, né? Como é que é o negócio, né? Mas às vezes não tem condições, né? Então a gente tem que ter um mínimo de precaução e essas suas orientações é de extrema importância para você policial militar, para você policial feminina, que está aí no patrulhamento no dia a dia, que está aí, né, na viatura do operacional no 01 aí, no término e início, né, verificando, e nós temos que nos alimentar, claro. Sim, não tem como, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essas precauções. E uma outra coisa, a gente tira 12 horas de serviço no operacional. Como é que é essa rotina É um doida? cenário complicado. É. Venhamos e convenhamos, eu sei, eu lido diariamente na PM com essa dificuldade, mas tudo tem solução.
É só a bom. gente querer também. Sim. Né? Como a Bianca colocou, tem a opção de marmita, é horrível na viatura? Sim, não dá. Mas tem policiais militares de rua, que são meus pacientes, que eles já estão conseguindo levar a térmica. Que tem pelo menos durabilidade ali, consegue 8 horas de armazenamento. Precisa levar o arroz, feijão, a carne, exatamente tudo isso? Não, mas uma salada, tem atum enlatado, tem salada higienizada pronta, consegue comer, né? Procurar um restaurante local que seja mais limpo. Claro que a gente não vai sair fazendo vistoria nos locais. Mas a gente consegue minimizar os riscos também, não só com a marmita, mas comendo em alguns lugares, evitando certos tipos de alimentos. Como? Não consuma alimentos crus em restaurantes, principalmente vegetais. Folhosos, como alface, couve, crua. Porque a gente não tem garantia de que foi higienizado corretamente. Então, evite problema. Tá, principalmente no por quilo. Principalmente no por quilo. Prefira alimentos cozidos. Você já vai eliminar 50% do problema. Maionese é algo complicado. Não vai comer nunca? Não, mas procura aquele restaurante que você sabe que é melhor, que conserva bem os alimentos. Maionese também dá muito problema. Aí tem a salmonela. É muito complicado. Tá? Eu mesma já tive experiências de, não com maionese, que dificilmente eu como fora de casa, mas comer alface, olhar ali, de repente, eu já achei um bichinho a olho visto. Bigatinho. Isso, verdinho, lindo lá na salada. Então, assim, é garantido 100%? Não, às vezes é lavagem, às vezes aquele restaurante atende, assim, clientela de larga escala, é muita gente. Então, tem que tomar cuidado. E higienização de verduras não é brincadeira, é algo muito sério. Então, o policial de rua, ele tem opções. Prefira alimentos cozidos, evita aqueles alimentos mais fortes, aquelas comidas pesadas, porque vai dificultar o serviço também. É o caldinho de mocotó. Exato. Come caldo de mocotó e fica suando o dia inteiro depois do trabalho. Como vai conseguir trabalhar de uma forma adequada ou tranquilamente? Não tem como, gente. Quem consegue trabalhar adequadamente depois na feijoada? Aquela costela no cozida. Bafo, ou cozida. Mas bastante óleo, né? Assim. Isso. Mas assim, a gente tá falando aqui de não esporadicamente. Há uma certa periodicidade. Sim. O policial de rua é o tipo de alimentação que ele come todo dia. Um dia ele come caldo de mocotó, outro dia ele come feijoada, outro dia ele come feijão tropeiro. Baião de dois. Baião de dois. Nunca você vê frutas, legumes e verduras. Um filé de frango. Não tem. Esse é o verdadeiro problema. É o excesso. Sim. Mas dá hoje em dia, sim. E fora comer em restaurantes, você tem a opção... Tem alimentos pré-preparados, tem mercados hoje em dia que você encontra salada pronta. Qual é a desculpa? A desculpa é não querer fazer. Sim. Essas orientações são fundamentais, até porque você está vivendo a realidade do policial lá, né? E muitos que chegaram e falaram, não consigo. Consegue. Tenta. Não deu certo, doutora. Muito certo. Agora... Como assim? Não entendi. É um caso assim, vamos ver, vou ser mais clara. Atendi policiais que eu falei, não, tenta dessa forma. Sim. Leva uma marmita, compra uma salada, tenta se alimentar melhor, né? Compra no supermercado alguma coisa mais fácil, salada de frutas cortada. Qual é a sua desculpa para isso que na rua não tem? Hoje em dia tem alimentação saudável na rua. É só você querer fazer, você procurar por isso. Num quilo mesmo. Quantas opções de comida não tem ali? Por que você não vai para mais saudável? Claro. E aí tem relatos que os que conseguiram implantar, os que se dispuseram a melhorar de saúde e ter mais qualidade de vida, conseguiram, deu certo e já começaram a perder peso, já começaram a sentir diferença na disposição, no ânimo, melhora da ansiedade e melhorar a qualidade de vida, é isso. Olha que bacana, falou em ansiedade, um negócio importante, porque policial não é ansioso, né? Imagina. Quase nada. Só um pouquinho. E como o pessoal desconta, às vezes, a ansiedade na comida? Desconta. Bastante. É? Hoje a ansiedade é um dos problemas mentais mais sérios aí que a gente tem. Porque ela leva a outros problemas, principalmente está ligado diretamente à alimentação. Mas desconta sem saber, né? Às vezes inconsciente. Desconta sem saber. Mas aí eu começo o trabalho trazendo para a consciência. Porque eu trabalho também com comportamento. Eu sou nutricionista comportamental. Então, a gente precisa trazer para o consciente. Porque é aí que ele vai passar a se auto-observar e parar com esses gatilhos que a gente chama. Por que você está descontando na comida? Mas qual o motivo?
Né? Então, é um ciclo. A gente tem muitos estudos comprovando que quanto mais alimentos não saudáveis você consome, especialmente gorduras, açúcares, doces, mais ansioso você se torna. Tem a famosa ligação que vocês já devem ter ouvido falar, que é o intestino eixo-cérebro. É o segundo cérebro, né? Então, eles estão diretamente ligados, é o nosso segundo cérebro. E é muito importante, porque o nosso intestino está responsável por todas as funções. Então, se a gente tem um problema intestinal, a gente vai ter um problema mental. E a ansiedade é um problema mental. Então, quando o nosso intestino ele tem mais, assim, recebe mais alimentos como gorduras, como os açúcares, isso prejudica a digestão correta. Então, a ansiedade está diretamente relacionada com os problemas de alimentação. Sim, exatamente. Como eu coloquei anteriormente, só para fazer um breve resumo, principalmente alimentos mais gordurosos, açúcares, doces, isso prejudica mais o nosso intestino. E isso influi diretamente no nosso cérebro. E isso aumenta as crises de ansiedade. Então, é o ciclo vicioso. Agora, quando a gente fala de açúcar, entenda-se pão também, né? Farináceos. Também. Macarrão. Entenda-se carboidratos, em geral. Isso depois é convertido em açúcar, é certo? Sim, exatamente. Agora, por exemplo, não ir ao banheiro todos os dias é um problema? Não exatamente. Porque não ir ao banheiro todos os dias não quer dizer que a pessoa seja constipada. Constipação, ela se refere a quando a gente, vamos falar aqui o português claro para o pessoal entender. Quando a gente senta no vaso sanitário e tem dificuldade de evacuar. Tem vontade, mas tem dificuldade. Mas tem dificuldade, exatamente. Então todo mundo confunde mesmo. Confunde, não é? Porque tem pessoas que evacuam normalmente, sem dificuldade, mas vão em dias alternados. Não é o mais adequado, mas não é anormal. Sim. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Mas está diretamente relacionado com a alimentação. Sim. Geralmente, quando a alimentação é feita por mais comida de verdade, a evacuação é diária. Então, e assim, as fibras, elas são fundamentais para o funcionamento do intestino, né? Como é que é esse processo? E o que são alimentos fibrosos? Obviamente, a gente sabe lá, casca de abacaxi batida, ou uma vagem, né? Esses tipos de alimentos que têm bastante fibras, mas as pessoas falam, tem que ingerir fibra, mas elas não têm a mínima ideia para que serve a fibra no intestino. Sim. Explica um pouquinho para a gente qual a importância disso na saúde. Olha, as fibras são, assim, a chave para o bom funcionamento intestinal. E se a gente tem um bom funcionamento intestinal, o resto funciona praticamente maravilhosamente bem. Por que as fibras são importantes? Porque, além de tudo, elas são absorvidas, é importante falar, parte das fibras são insolúveis e parte são solúveis. Né? A gente consome os dois tipos e os dois são benéficos. Porque as solúveis a gente precisa ali para digerir junto com os alimentos, tem os nutrientes também, né? E principalmente a gente estava falando de evacuação, ajuda na formação do bolo fecal. Então, a água e as fibras são essenciais para a formação desse bolo fecal. Quando a pessoa não consome quantidade adequada de água ou insuficiente de fibras, isso dificulta a formação desse bolo fecal. E é isso que torna as pessoas constipadas. É a ausência do consumo adequado de fibras e água. Sim. Onde a gente encontra essas fibras? Sim. De novo, frutas, legumes, verduras. E tem alimentos assim, às vezes como carne, também frango, tem, mas em menor quantidade. Os que a gente mais encontra realmente, frutas, legumes, verduras, cereais, principalmente integrais, como aveia em flocos, tem a própria granola que contém a aveia também. E hoje em dia eu utilizo muito o psyllium, não sei se vocês já ouviram falar. Não. É um conjunto de fibras, na verdade, de uma planta asiática. É um conjunto de fibras para quem tem problemas com evacuação. Porque é uma forma da pessoa adicionar na salada, nos sucos ou em qualquer outro alimento que ela queira comer, para estimular essa evacuação, já que ela não consegue ingerir de outras formas. Isso para o policial militar é muito utilizado. Estou utilizando bastante. Mas é o quê? Um pó? É um pó marrom. Que você adiciona o gosto, não vamos dizer que é lá muito agradável, que são fibras, mas você adiciona na sua alimentação e você consegue melhorar a sua evacuação. Mas para isso é importante que o consumo de água seja adequado. Essas sementinhas aí, como o pessoal tem um monte aí.
ponto super importante, as oleaginosas que a gente Isso, chama, as sementinhas, elas são gorduras boas e também ajudam na evacuação. É excelente consumir linhaça, Isso. chia, quinoa, castanhas. A gente fala, consuma um mix de nuts por dia, que é um palmo da nossa mão, assim. Uhum. Mas, por exemplo, castanha de caju, não falam que é muito calórica? É. Aí E a gente aí? vai para outro ponto. Mas a gente pode comer o pacote da castanha de caju? Não. Parece brincadeira, mas quando eu falo um punhadinho de mix de nuts, é um punhadinho, é o fundo da mão, fazendo assim mesmo. 3. O punhadinho é praticamente isso. Por dia. Por dia. Aí, tá vendo? Ó? Hashtag Que dá fica pra a dica. levar na viatura também. Isso daí não é perecível, gente. É, Vocês isso aí. estão super ajudando os policiais, porque eu falo pra eles, não é só fruta, tem fruta desidratada, tem nuts, tem alimentos secos. Barrinha de proteína. Barrinha. Não é a melhor opção, Mas barrinha não de aquela cereal. com chocolate, né? As barrinhas de cereais, a maioria, as barrinhas de proteína, não são a melhor opção? Não. Mas em uma emergência, num trabalho que é super complicado, como o policial de rua, ficar o dia inteiro pra lá e pra cá, é uma excelente opção. Porque a barrinha de proteína, ela tem a quantidade de proteína, uma boa quantidade de proteína para uma refeição, por exemplo, tem em torno ali de 15 gramas. E a barrinha de cereal, eu oriento sempre que compre uma em específico. A que tem oleaginosas, que tem castanhas, que tem amêndoas, que tem nozes. Por quê? Você está mastigando oleaginosas. Não aquela barrinha de cereal que era melhor você comer um chocolate. Uhum. Que os ingredientes são açúcares, gorduras em grande quantidade. É importante ler o rótulo. É trabalhoso? Sim. Mas depois você começa a ter uma leitura aí mais rápida, mais dinâmica. E, geralmente, uma coisa super importante que eu ensino para os pacientes todos os dias. Quanto menor a lista de ingredientes, geralmente melhor é a qualidade do produto. É igual cerveja, né? Desculpa assim. Água, malte e cereal. Só. Só. Mais nada. Esse é o puro malte. Adorei a analogia. Mas é isso. Pode tomar cerveja ou não? Pode. Aí. Com moderação pode. Com moderação. Porque é calórico, em excesso traz problemas à saúde, mas com moderação pode. A nutrição é fazer conta, né? Isso. Pois é. Porque assim, a gente tem uma quantidade de calorias que a gente precisa ingerir por dia. Sim. Se a gente ultrapassa, não é legal. Não. Se a gente ingere menos, não é legal. Então a gente tem que fazer essa distribuição aí de quantas calorias a gente tem que ingerir da forma correta. É matemática. Falando aproveitando o seu gancho, né? E eu parabenizo a Escola de Educação Física. Né? Primeiro, você está lá dando esse suporte, Instituto ProPM contribuindo, né? Para essa qualidade de vida dos policiais. E a Escola de Educação Física tem um programa anual que é a Clínica de Qualidade de Vida para os veteranos, não para os inativos. Para os veteranos. Vamos deixar claro que isso é importantíssimo, né? Nós somos veteranos e não inativos. E o primeiro teste que a gente faz lá é bioimpedância. Depois eu vou mostrar o seu lá, o meu, né, para você. E tem um item lá que é a quantidade mínima de calorias que a gente tem que ter por dia. Isso. Ou seja, para a gente... É como se a carga mínima da bateria. Seria isso? Isso, Né? isso. E, conclusão, eu tenho ainda um limite que eu posso consumir. Aí, a que o meu tá cerveja. baixo. Não, o meu tá baixo. Tá esperando. O meu tá baixo. Entretanto, eu tenho um problema, que é a barriguinha. Né? E isso daí que a gente precisa depois, e isso daí todos os policiais militares, veteranos principalmente, tem que isso gera alguns problemas, como por exemplo, esteatose e outras complicações, né? Que a gente faço atividade física regularmente, preciso fazer mais, confesso, mas estou fazendo. Certo. E isso é importante que a gente fale principalmente para os veteranos, né? Não pare de fazer atividade física. Fala um pouquinho pra gente sobre essa quantidade mínima, porque eu tenho essa possibilidade de ingerir mais calorias, mas em compensação eu tenho gordura abdominal. Isso. E como que é calculada Isso. essas calorias, né? Como que a bioimpedância, ela dá lá? É pelo peso, pela altura? Como que a gente sabe, né? Vamos lá. isso? Existem vários tipos de exames de bioimpedância. Cada uma atua de uma forma. Mas, basicamente, falando no todo, é uma estimativa. A gente sobe lá em cima da balança, é uma estimativa. Assim, descarta a quantidade de água corporal que a gente tem e vai uma eliminação.
de peso. O que pesa mais no nosso corpo é massa magra, é músculo. E gordura pesa menos, que é importante. Então ele vai por... É que é uma corrente elétrica que passa lá, é uma corrente elétrica né? que passa lá e ela consegue estimar o que é água. Então a corrente elétrica, ela tem geralmente, sabe exatamente o que é água e tira essa parte. Sim. Vai sobrar o quê? Gordura e músculo. Uhum. E aí estima, o músculo pesa mais, ele consegue fazer essa estimativa de quanto é de gordura e quanto é de músculo. E tem algumas bioimpedâncias mais incompletas que da educação, a escola de educação física é uma das melhores que tem. Parece uma motoca lá que a gente segura lá. Que é a Embari, que a gente chama, ela é excelente para uso. Mas o que eu faço? Eu analiso somente o exame de bioimpedância? Não posso analisar, não é engessado. Eu preciso estar ali com o paciente na minha frente, ver quais são as necessidades dele. Eu uso a bioimpedância como um complemento, que é excelente. Mas eu também tenho o meu cálculo. Eu uso o software de nutrição para atender os pacientes e eu uso um cálculo para estimar. E eu comparo os dois. Então, eu uso mais de uma ferramenta de trabalho. E o que você perguntou, Coronel Softner, é o que aparece, a gente chama geralmente de taxa metabólica basal. Isso, era isso que que eu estava isso? tentando lembrar. É o gasto energético em repouso. É o que a gente precisa para viver. Para a gente executar as nossas atividades diárias e também... O nosso organismo, você já deve ter ouvido falar que ele consome energia o dia inteiro. Inclusive, quando a gente está dormindo, a gente não para. Então, vamos supor, a gente tem ali 1.500 calorias em repouso que a gente tem que ter. Para uma pessoa que quer perder peso, ele precisa praticamente estar alinhado ou ter menos que essa energia em repouso. Ele vai ter que consumir menos. Porque a gente está falando aqui, perda de peso é déficit calórico. É gastar mais do que se consome. Então, é matemática pura, como a Bianca colocou. E é complicado, hein? Então, assim, mas eu preciso dar energia, a gente trabalha o dia inteiro. É complicado. Não, eu acho que... Não fecha a conta, explica pra gente como é que esse milagre... Emagrecer é mais fácil que ganhar massa. É relativo. É mais fácil. O déficit é mais fácil. Muito exercício e reduzir a... Não, mas você come um pão, lascou tudo, minha filha. E aí, como é que faz? Aí é que tá, aí que o nutricionista entra com a qualidade da alimentação. Sim. Alimentos que saciam, porém, as calorias são menores. Ao invés de comer um pão francês, por que você não come uma panqueca de banana com aveia? Vai ser muito menor, a saciedade vai ser maior. Então, é por essas estratégias que a gente vai calculando. Mas o prazer de um pãozinho... Mas não toda hora, né? Não toda hora. Gente, não vamos demonizar o pão. Eu não demonizo o pão, eu adoro o pão francês. Mas eu vou comer um pão francês todo dia, não vai dar muito certo. Vai inchar, vai causar distensão. Aí um outro problema que a gente fala é do glúten. Então, e assim, você policial militar, você policial feminina, né? Chega de manhã na padoca, já vai comer um pão francês. Tem que tomar cuidado. Presunto e pãozinho queijo. Na chapa lá, tal. Misto quente. Não, e é um mistão, entendeu? Gente, é gostoso, eu sei. Mas e é todo dia, mas esse que é o todo dia problema. não. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu falo por experiência da minha atividade lá no policiamento, lá quando chegava lá. A gente sai do serviço, entra às 6h30, faz a preleção, entra na viatura, vamos fazer o patrulho, mas vamos dar uma paradinha na padoca. E aí, meu irmão, tal, aquela coisa toda, né? Para comer, óbvio. Cappuccino. Porque o cérebro do policial é uma característica que eu acho que você visualiza lá. Eu acho que mentalmente a gente fala assim, como é que é o raciocínio do Mike lá. Deixa eu comer agora porque eu não sei quando eu vou comer durante o dia. E é verdade. Entendeu? Porque daqui a pouco aparece uma ocorrência e você não vai comer o dia inteiro. Então tem essa situação, né? Então é um grande desafio que a gente tem que parar e analisar, né? Principalmente o novinho aí que está começando a carreira agora. Sim, né? sim. Que está com a rigidez física boa, Tá tal, sem barriguinha. sem barriguinha e tal. Mas aí com o passar do tempo, né? Já vai acumulando peso, Isso. já vai aumentando a pressão. Fala um pouquinho a respeito dessa preocupação pra gente. Olha, só para encerrar um ponto super importante, vamos desmistificar a nutrição, porque para muita gente ainda não é claro. Perder peso ou ter mais qualidade de vida não significa passar fome. É o contrário, não é para passar fome. Se passar pelo nutricionista e passa fome, tá errado. Não, as pessoas perdem peso. Quando
o paciente chega lá, eu apresento o plano alimentar quantitativo, porque não é só quantidade, é qualidade que é super importante. Eu trabalho vários pontos com ele, não é só entregar um cardápio, não é simples assim. Então, quando eu explico pra ele, olha, isso que tem de comida, ele olha assim pra mim, parece que eu vou passar fome. Eu falei, vamos tentar primeiro, depois você me fala? Eu falei, dá uma olhadinha, vamos pensar em quantidade. Um café da manhã mínimo que eu costumo prescrever para a maioria são 2 ovos, uma banana com 2 colheres de aveia e um café preto, por exemplo. Uma pessoa normal. Tá? E com 1.600 calorias. Agora, o ovo, o que é? Cozido, frito? Como é que é? Pode ser da forma que você preferir. O que eu peço é, não faça fritura em imersão de óleo. Que aí isso realmente é prejudicial. Se você quer cozido, se você quer mexido, se você quer o olho, como a gente fala popularmente, zoiudo, fica à vontade. A gente trabalha nessa variedade. Mas o importante é aumentar a quantidade de proteína que você atende no dia. Onde eu mais trabalho, o ponto que eu mais pego com os policiais militares é o aumento do consumo de proteína. Mas veja, estou falando de policiais militares de rua, que tem mais essa dificuldade. Os que estão inseridos na escola de educação física, eles já têm uma vida um pouco diferente, uma rotina, porque já tem ali prática de atividade física ou na administração, já praticam atividade física, já consomem mais proteína, mas a proteína é necessário para trazer saciedade, saúde e ajuda muito na imunidade. Então, isso falta muito. Então, começando com proteína faz toda a diferença. Ao invés de consumir um pão com presunto e queijo, come um pão com ovo que melhora. Com 2 ovos. Assim a gente vai indo e vai trabalhando. Vai balanceando. Vai né? balanceando. Tudo é moderação. Agora, Letícia, conta pra gente sobre a questão de pesar a comida. Que chatice. É realmente necessário pesar o arroz, pesar... Mas você tá falando no quilo? Não, a balancinha que a gente tem que ter, né? Ela passa o plano alimentar. A gente tem que ter aquela balancinha, né, na cozinha, em casa. Realmente, tem que pesar o arroz, tem que pesar o feijão, tem que pesar? Ou a gente consegue se livrar disso? Olha, pra ser mais prático? Não diria tem, que é muito engessado. Não sou uma nutricionista engessada, tá? Eu não gosto de deixar ninguém neurótico. Sim. A gente trabalha pra pessoa fazer o que ela consegue. Precisa pesar todo mundo? Não. Eu tenho ali as medidas caseiras, mas a quantidade é importante no seguinte. Se você tem um objetivo, principalmente de aumentar a massa muscular e diminuir gordura, você precisa trabalhar com a quantidade. Senão não vai adiantar. Mas tem as medidas caseiras que eu dou opção também. E a pesagem por um tempo. Tá. Então, aí você está falando das medidas caseiras, né? Medidas caseiras? Eu tenho que pesar? É a balancinha, né, que a gente tem... Mas, em casa. As medidas que o Nutri passa, 150 gramas de frango. Aí eu tenho que ficar lá pesando filé. O Mike não vai fazer isso. Que é isso que ela tá falando, que é importante pro ganho de massa. Sim. Isso, pro de massa muscular e diminuição da gordura. Mas, por exemplo, policial de rua, ele tem a balança lá do restaurante. Claro. Ele vai ter uma noção. Mas dá para ele ter noção quando ele começa a praticar em casa, que seja essa pesagem, que seja no olhômetro, o olhômetro facilita bastante. Ele consegue ter uma noção do que ele pode comer fora de casa. Mas isso é preciso um treino e disposição para isso. Exato, Né? Isso requer trabalho. Mudança requer trabalho, requer uma mudança disciplina. de comportamento, né? Então, sem disciplina, não vai fazer. Então, primeiro, um ponto muito importante que o senhor comentou. Se não quiser mudar, não dá pra gente começar a trabalhar. Porque a pessoa tem que estar disposta. Não consigo fazer alguém mudar os hábitos se a própria pessoa não deseja mudar. Tá aí o primeiro passo, é que os policiais militares, eles estão buscando uma ajuda. Se ele tá marcando voluntariamente, porque ninguém é obrigado engessado a ir no nutricionista. Apesar do serviço ser oferecido. É porque eles estão notando que faz toda a diferença. E você tem atendido no interior também, online? Sim. E como é que é essa experiência? Poucas pessoas ainda no interior, tá? Não são muitas, mas atendi, inclusive até uma parte, acho que de 5 a 6 policiais militares de Presidente Venceslau, que é longe aqui. É mais perto do Campo Grande de Presidente Venceslau do que São Paulo em Presidente Venceslau. Então, aí, policiais militares do interior. Nós temos aqui uma profissional altamente especializada à disposição
né, contratada pelo Instituto ProPM, à disposição de todos os policiais, claro, né, nós temos aí a fila de atendimento. Inclusive, estamos com uma outra colega sua, né, que agora vai trabalhar no Hospital da Polícia Militar. É um foco um pouco diferente do seu, é voltado mais lá para as questões hospitalares, que é uma das atividades do nutricionista, né? E está à disposição. Então, policiais aqui da Grande São Paulo, pode agendar lá na Escola de Educação Física. Espero que aumente realmente aí, né, com essa divulgação, essa demanda, né, porque é tão importante, né? Eu acho que vale também a gente falar um pouquinho, Letícia, da sua, enfim, no geral, dos Nutris, a consulta online, como funciona, né? Porque eu acho que às vezes o pessoal pensa que nutricionista, mas ela tem que me pesar, ela tem que me medir, como que eu vou fazer online e não marca? Conta um pouquinho como que é o atendimento online. Olha, hoje já está muito familiarizado, mas é um ponto super importante, Bianca, porque a gente não precisa necessariamente o tempo todo pesar um paciente. Não é assim o mais importante numa consulta. Óbvio que a gente trabalha com peso, com quantidades. O nutricionista precisa, né? Mas numa consulta online, por exemplo, a anamnese, que é o questionário que a gente faz, é normal, assim como uma consulta presencial, né? Isso foi desenvolvido, a gente melhorou até essa habilidade depois, novamente, da pandemia, durante a pandemia. Mas tem outras formas. Ele tem a balança na casa dele. Eu desenvolvo a gente treina o paciente a ter um acompanhamento, né, de pesagem. E a gente envia um protocolo de medidas de circunferências, para ele mesmo fazer, com desenhos que explicam como ele pode se medir, que é a forma correta. E ele não é consegue difícil fazer sozinho. É super simples. Olha, então, já legal. tem sido muito utilizado. Então, não é ser peso, balança. Que a balança não é o mais importante. O importante é a bioimpedância, que traz um todo. Massa muscular, água, gordura. Balança, a gente só vê, quando some na balança sem ser uma bioimpedância, a gente só vê o quê? Peso. Mas quanto que tem de gordura ali? E a roupa que eu tô usando? E o restante? Então, muitas pessoas se enganam e ficam neuróticas. É um problema sério de comportamento, o excesso de pesagem pelos pacientes. Deixa eu só explicar um pouquinho o que é bioimpedância, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que seja. Sim. Explica o que é bioimpedância. O exame de bioimpedância é uma estimativa corporal do que você tem dentro do seu corpo. Água, músculo e gordura. Tá, que é feito lá num aparelhinho. Um aparelhinho que você sobe uma balança mais equipada, assim. Sim, tá. Mais eficaz. Aí ele, digamos assim, estima esses percentuais. Ele estima essas quantidades, esses percentuais, imprime numa folha, que é super desenvolvido hoje, a tecnologia nos ajuda muito. O que a gente precisa saber? Isso é uma ferramenta extremamente importante para o nutricionista. Tanto que todos os pacientes eu peço para fazer bioimpedância. E aí a gente pode transformar o percentual de gordura em massa magra. A gente não pode transformar, mas a gente substitui. Sim. Diminui gordura e aumenta músculo, porque um dá espaço para o outro. Então isso é o grande segredo. Isso é o grande segredo, que é o que todo mundo busca. Eu quero aumentar a massa muscular e diminuir gordura. Graças a Deus, ninguém chegou assim para mim. Eu quero aumentar a gordura e diminuir músculo. Pois é. Eu ia achar um problema. Agora, em relação à suplementação, Sim. né? Todo mundo tem que suplementar. Como que é feita essa avaliação? Olha, é individualizada. Por exemplo, se você está aqui agora, você me fala alguns sintomas. Dificilmente eu vou te prescrever algum suplemento. Eu preciso ter uma consulta com você para eu ver qual é a sua história de vida, quais os seus problemas de saúde, se você tem algum, qual a sua rotina, para eu saber o que eu posso te prescrever. E também exames de sangue, tá? Para eu verificar dentro das suas condições. Claro que tem suplementações que a gente usa para todo mundo, que é universal. Vamos lá no ômega 3, que todo mundo quer usar, todo mundo usa. Eu tomo o 369. Isso. É excelente para a saúde. O ômega 3, o benefício dele para a parte cognitiva é excelente, porque ele previne doenças como demência, Alzheimer, e ele também atua na parte inflamatória, reduzindo a inflamação. Então, todo mundo, teoricamente, pode usar. Só que aí chega para mim. Desculpa, Bianca. Aí chega para mim uma pessoa falando assim, eu posso tomar? Eu prescrevo para você, por exemplo. Mas eu não sei o teu histórico. Tem pacientes que têm alergia a peixe. Pois é.
E é óleo de peixe. O ômega 3 é nada mais, nada menos que o óleo de peixe. Eu não posso prescrever para essa pessoa o ômega 3. Tá vendo como é importante a consulta individualizada? Ou seja, não é bom para todo mundo. Tá? Você falou de anti-inflamatório natural, alho. É mito ou é lenda? Nenhum dos dois. É verdade. É verdade. É excelente. Muito bom, hein? Porque eu adoro alho. Só cuidado pra esposa ou companheiro. Esse que é o problema. Resolve consome alho. Esse que é o problema. Pra ficar com odor. Exatamente. Mas a gente se precave. Mas é muito bom, né? Eu acho que é muito indicado, né? É um excelente anti-inflamatório natural. Aí, bacana. Tá vendo? Então... Agora, o que a gente... O princípio básico, o que todo ser humano tem que saber sobre alimentação? O que é importante que a gente saiba? Industrializados, essas coisas todas. Né? Sabe, assim, desde criancinha. O que é importante a gente saber, né? Olha, o mais fácil, na verdade, seria se os pais já ofertassem uma alimentação mais saudável para as crianças, porque tudo na infância é mais fácil. Salsicha, quando fica adulto, então, problema, hein? Lá vem o equilíbrio de novo. Você acha que eu, por ser nutricionista, nunca como cachorro-quente? Adoro cachorro-quente. Eu sei o que tem dentro da salsicha. Mesmo assim, eu gosto de cachorro-quente. Eu posso comer sim, porque eu como não com frequência. Claro. Eu escolho a minha refeição livre, que a gente, nutricionista, gosta de falar para os pacientes que tem 1 a 2 refeições livres por semana. A gente consome. Mas o que toda pessoa precisa saber? Gente, aproveitem a natureza. A natureza é vasta. É por isso que os mediterrâneos vivem bem, Exato. Né? É um ponto que eu ia citar, exatamente esse. Exatamente. A alimentação mediterrânea, que está sendo muito falada hoje em dia, gente, o que é alimentação mediterrânea? Frutas, legumes, verduras, mais peixes do que carne vermelha, mais carnes brancas. Significa que a gente não deva consumir carne vermelha? Não. Mas consumir, digamos assim, vamos dar um exemplo prático. A gente tem 7 dias na semana. 2 a gente consome carne vermelha e o restante, os 5 dias, a gente come carnes brancas. Frango, peixe, carne suína. Isso é uma boa alimentação. Comida de verdade. Aproveita o que tem disponível na natureza. E os pacotinhos, que são os industrializados, a gente deve reduzir. Tem opções melhores, tem opções piores. Para isso, a gente deve ler os rótulos. Mas tudo é questão de equilíbrio. Esse é o grande segredo. É porque a indústria, de uma maneira geral, ela, por meio do marketing, né? Influencia, né? Ela joga isso daí na mente das pessoas, né? Sim. Então, eu já diminui bem, sabe? Eu gostava muito de salgadinhos, né? Essas coisas que a gente abre. Tem várias marcas, né? E que tem lá salgadinho e tal. O próprio nome de salgadinho, né? Então, isso é um problema, né? Isso é um problema. É um problema. Mas agora, quando a gente não sabe consumir. Sim. Uma vez ou outra. Você vê que tudo gira em torno do equilíbrio, né? Tira. Agora, e essa questão de ingerir carne vermelha à noite? Que não recomendam, é real isso? Não é recomendado pelo seguinte. Não que vai te causar necessariamente um problema. Mas a carne vermelha... Lembra quando a gente come aquele churrasco no final de semana? A gente fica estufado, a gente fala empanzinado, que parece que come o boi inteiro. Né? A carne vermelha, ela é um alimento que demora mais para ser digerido. Então, o nosso organismo tem que trabalhar muito mais para quebrar as fibras da carne, para digerir essa carne. Tem que mastigar muito bem a carne vermelha para facilitar o processo de digestão. E à noite, o nosso corpo já começa a relaxar, certo? Então, assim, se a gente jantar carne vermelha, não é que não pode. Mas toda refeição a gente deve buscar, na verdade, comer até 2 horas antes de dormir. Para dar tempo do processo de digestão. Não comer e dormir, eu sei também que não é a realidade de muitas pessoas. Então, o que a gente faz? Como é que eu trabalho nessa forma? Uma alimentação mais leve. Porque tem muita gente que tem refluxo. Tem. Principalmente, né? Alguns policiais, né? Sim. Entendeu? Que é natural, até em função da evolução da carreira, né? Até por hábitos pretéritos que não são muito saudáveis, acaba tendo uma hérnia de hiato, né? Sim. E acaba tendo esse problema de refluxo gástrico. Né? E isso é um problema sério para quem vai dormir, né? Seríssimo. E eu trato casos como este. Que pode dar até uma bronquite. Deus me livre. Né? Sim. É um problema sério. Então, algumas orientações que são tão importantes, né? E que às vezes as pessoas passam batido. Né? E
venhamos e convenhamos, não é tão complicado assim Não. fazer. Sim. A gente não tá falando assim, ai, doutora, tem militar que chega pra mim assim, só não vai mandar uma lista de compras que eu tenho que comprar lá na China. E que é caro, que é salmão, aspargo. Eu falei, não, gente, uma alimentação básica e saudável, ela é por um preço acessível. É o que a gente tá acostumado aqui. Não precisa comer salmão, aspargos, endívias, pra ter uma boa alimentação. Claro que isso é uma opção, mas vem acrescentar. A natureza tem tanta opção, Sim. né? E qual que é a queixa que você mais recebe lá na Escola de Educação Física, assim, daqueles que estão passando? Porque eu imagino, você trabalha fora, né? Eu creio que... Conta um pouquinho da sua experiência, porque para você é novidade, não é? Você trabalhar na Polícia Militar? Como é que está sendo isso daí? Olha, está sendo uma experiência muito gratificante mesmo. De verdade, eu vou fazer 1 ano em maio. Eu trabalho com os militares, passou muito rápido. E o perfil, ao mesmo tempo que é tão semelhante, é tão diferente. Porque aonde a gente encontra a semelhança é que o militar, ele resiste para fazer algumas coisas, para mudar, porque o militarismo, ele vive dentro de regras. Né? Todo mundo deveria, mas é algo específico, é uma profissão específica. Né? E para eles quebrarem essas regras dentro deles, é difícil. O psicológico influencia muito. Então, a maior dificuldade que eu tenho é trabalhar em cima dessa quebra psicológica. Qual o problema que você tem com o alimento? Por que você não quer mudar? Por que você está fazendo isso com o seu corpo? Porque não deixa de ser uma autossabotagem. Sim. Uma mutilação. Por que você está fazendo isso? Então, é por meio do comportamento, de trabalho individualizado, de perguntas. Não deixa de ser, eu gosto de chamar, que eu trabalho como se fosse uma terapia alimentar. E é. Que a gente quebra paradigmas. Enquanto eu não conseguir quebrar essa barreira psicológica que o militar tem, eu não vou conseguir nada. Melhorar a alimentação dele. Eu acho isso daí tão importante, porque a gente vivenciou muito tempo, volto a falar, né, na atividade operacional, que é a maioria dos policiais, né? Que é a atividade fim, né? É o patrulheiro lá que está na viatura, né? Entendeu? E às vezes eles têm essa dificuldade e vai no automático, as pessoas não se dão conta do problema que isso pode causar. Mal, né? É a longo prazo também. Esse alerta é fundamental, sabe? Não tem muito, a gente, né? Eu me incluo. Eu acho que a gente não tem muito essa dimensão do problema, porque é um problema a longo prazo. Se você come uma coxinha hoje, não é hoje que vai, entendeu? Então vai, come uma hoje, come o pão na chapa amanhã, o misto quente depois de amanhã, a esfirrinha, o cappuccininho. Mas e quanto tá esse longo prazo? Ele passou o tempo e nem percebeu, porque não teve tempo para cuidar da sua própria saúde. É isso que eu trago em consulta também. Você tem que olhar para você. Você tem que começar a se auto-observar, a se cuidar. Eu já falei uma vez aqui em algum episódio, né? Se você não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Exatamente isso. Né? Não, sem dúvida, né? Sim. E essa sua experiência, como é que você está traduzindo isso? Eu traduzo como uma evolução. Claro que cada pessoa é uma pessoa. Claro. Cada caso é um caso. Mas tem evoluído bastante. Eu recebo, para vocês terem ideias, no meu consultório, é a minoria, tá? Mas ainda militares mais rígidos de quebrar essa barreira, porque foram encaminhados pelo médico, porque não teve saída, porque falou que tá com colesterol alto, diabetes, Era isso que eu ia perguntar. E aí ficam bravos porque foram encaminhados, mas não querem estar ali sentado na minha frente. E a conversa, às vezes é um pouco mais difícil, mas depois fica mais fácil, que com o tempo, com a experiência que eu tenho, eu consigo trazer e explicar, você não é obrigado a estar aqui, mas é bom para sua saúde. E há muitos desses, eles não sabem para que serve o nutricionista. Isso era uma pergunta que a gente ia fazer. Para que serve o nutricionista? Vou explicar, só vou finalizar essa parte, exatamente. Mas parece assim, brincadeira, nutricionista já tem há anos, é uma profissão conhecida. Mas eles chegam para mim e falam, mas eu achava que nutricionista era só para quem quer ganhar músculo. Eu não quero ser atleta. Ou pra coisa assim, são nessas palavras, tá? Eu achava que era coisa pra gente frescurenta, pra rico. Não. Nutricionista serve pra te orientar, não só na alimentação, mas como a ter uma melhor qualidade de vida. Por isso que eu quis me aperfeiçoar nessa abordagem comportamental. Porque eu consigo trazer a pessoa pra mim,
para aí sim eu conseguir trabalhar a alimentação. Eu preciso colocar exatamente o que o paciente não gosta de comer? Não. Claro que não. De novo, tem uma diversidade de coisas. Ele não come mamão e banana. Eu vou escrever banana e mamão lá para ele comer? Não precisa. E é isso que a gente vai trabalhar, é uma negociação. Não é mais uma imposição, eu não vou impor. A gente vai organizar ali os dois juntos. Não é isso, tudo bem? Vamos fazer assim. Não dá assim, a gente muda a estratégia. E é assim que vai funcionando. E acho que também, conforme eles vão tendo resultado, vai motivando, né? Vai motivando, né? Sim. E você tem acompanhado progressos significantes, individualizados, né? Com seus pacientes, que são policiais militares. Qual a devolutiva que você está tendo? Assim? Devolutiva bem positiva, da maior parte. Claro que não vou falar todos, porque nunca serão todos. Claro. Tem parte que não volta. Mas por escolha, ou por tempo, ou não estou pronto para isso nesse momento. Depois eu volto. Eu já escutei isso. Tá? Mas a devolutiva, no geral, está sendo muito positiva. Porque eles têm resultados, eles têm melhora. A primeira melhora não é exatamente na balança. Que eu explico, as pessoas cismam em subir em cima da balança. Eu não perdi peso, então eu estou ruim ainda. Aí eu começo a fazer as perguntas. Como está a sua disposição? Como está a sua evacuação? Como você está se sentindo aí no teu dia, o teu cansaço? Aí fala, nossa, melhorou, não tinha parado para pensar nisso. Melhorou tudo isso que a senhora falou. Eu falei, isso não são pontos positivos? Nossa, muito. Aí começa a prestar atenção, que não é só peso. O mais importante é saúde. Sim. E o peso é consequência. A gente vai trabalhar sim, só que um passo de cada vez. Sim. E isso tem quebrado muito essa barreira psicológica. Entendi. Desses policiais. Eles acham muitos que não merecem esse atendimento, que simplesmente não precisam. Porque eles já sabem fazer. E não é verdade. E não é. É um desafio. Agora, uma outra questão também que as pessoas sempre falam, e às vezes o policial se alimenta lá na manhã, né? Logo no início do serviço operacional, na padaria mesmo. E só vai comer lá para 5 horas da tarde, se der tempo. E aí, quando come... Aí, né? Ou senão chega lá 2 horas e come até não querer mais. Existe aquela questão de se alimentar de 3 em 3 horas, não é isso? Fala um pouquinho disso daí. Qual a sua dica para que quem está nos vendo, né, possa observar isso daí? E às vezes as pessoas falam, nossa, eu aumentei minha qualidade de vida, diminuí só comendo 3 em 3 horas. Eu adorei esse ponto. Porque é muito importante. É tanta coisa pra gente abordar. Pois é. Esse é de extrema importância. Preciso comer de 3 em 3 horas? Não é para todo mundo. A gente tem que comer quando tem fome. Aí. A gente precisa passar a respeitar o nosso organismo. Salvo uma coisa importante. Não é aquela pessoa que não sente fome nunca. Aí sim temos um problema que a gente precisa investigar. Mas tem pessoas que falam, doutora, eu comi no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, mas no lanche eu não estava com fome, mas eu comi mesmo assim. Não precisa comer. A gente vai montar ali o teu cardápio. Você está desrespeitando o seu corpo. Se a gente não tem fome, significa que a gente tem reserva energética para suprir essas necessidades diárias. Então, por que a gente precisa nos alimentar? Não precisamos. Porque o alimento é o nosso combustível, certo? Claro. Se a gente não está precisando, não está sentindo, é porque tem combustível aqui ainda. Por que a gente vai forçar a empurrar? É aí que vem o excesso do consumo de alimentos. Também não saudável, que a gente vai empurrando, e aí os hormônios de fome e saciedade no nosso organismo, eles ficam bagunçados. O que era para ser fácil e nos ajudar, acaba nos atrapalhando. Então, eu ensino os pacientes a identificar os mecanismos de fome e saciedade através de explicações, de sensações. Eu disponibilizo um diário alimentar para ele escrever, quando ele precisar, o que ele está comendo, a hora que ele comer, qual o sentimento dele naquele momento, se matou a fome dele, se ele estava com fome, porque isso vai ajudar ele a se auto-observar. Legal. Ele vai começar a prestar atenção. Não, vou parar aqui que eu estou saciado, não preciso deixar ficar cheio. Exagerar. E quando a gente está almoçando ou jantando, né, a gente faz o prato lá, é necessário, porque às vezes a gente fala assim, né, pô, a gente comeu o prato todo, né, no meio do prato a gente já deu aquela respiradinha. De satisfação, né? E aí depois tem que empurrar o resto. Não tem que. Ou porque geralmente a gente faz isso para eu mesmo. Estou falando porque eu como todo o prato às vezes, né? Isso é prejudicial, não verdade? Ser sem educação. Seja sem educação, não precisa. Aí, tá ou vendo? Tem outra parte de pacientes que não conseguem desperdiçar comida. E querem comer tudo que tem no prato, mesmo estando sem fome, já estando saciado.
Eu falei, então nós vamos fazer diferente. Você vai colocar metade do que você come. Se você tiver com fome, você repete. Isso. Pega um pouco mais se você não quer jogar fora. É. Mas não empurre a comida. É. Seu organismo não precisa mais. E você vai fazendo, além dos hormônios, da bagunça hormonal que faz, o nosso estômago vai ficando dilatado. E vai cabendo cada vez mais comida. Olha aí. Não, e eu acho que assim, a gente já vive tanto num estresse do dia a dia, uma correria. Comer tem que ser algo prazeroso. É. Né? Tem que Exatamente, ser. é. Então não adianta você comer empurrando, também não tá aguentando mais, tá empurrando. Pois não é é. prazeroso. Fala um pouquinho do famoso HDL e o LDL, essa sopa de letrinhas aqui, e traduzir aqui pro jargão popular, né? O que é uma gordura boa, o que é uma gordura ruim? Vamos lá. A gente está falando de dislipidemias, que a gente chama no termo técnico, que é uma desordem aí no perfil lipídico, na gordura do organismo. O HDL a gente chama de colesterol bom. É importante que ele esteja assim acima de 40. E como que aumenta esse HDL? Atividade física, ômega 3 ajuda bastante e alimentação. O seu deve estar altíssimo, então. Não, tá bom. Deve estar ótimo. Tudo que você tá fazendo, atividade sim. física. Tá vendo? É o HDL, é O verdade. HDL, que é o bom. Que é o bom. É, Isso. atividade física, Sim. alimentação. Mas tem um fator muito importante que às vezes atrapalha a genética. Quando é o HDL de uma genética ou outro tipo de gordura na sua família é mais baixa, a sua não vai aumentar. Mesmo que você faça tudo isso. Não vai. Porque é genético. E aí? Não vai. Mas você continua fazendo o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque isso vai te trazer benefícios na saúde. Seu HDL, o valor dele pode não estar adequado, mas a tua saúde está boa. Porque você está fazendo tudo o que precisa. E aí tudo bem. E aí tudo bem. Mas, salvo se teu HDL está um pouco baixo. Vamos olhar para os colesterol ruim, que é o LDL, que é considerado o ruim. É interessante que ele esteja abaixo de 130. A realidade de boa parte do militarismo não é estar acima de 130. Então, a gente trabalha o quê? A alimentação. E o que faz aumentar o colesterol? Todo mundo fala gordura. Não. O que mais aumenta colesterol Ruim. é Colesterol ruim. Ah, tá. é carboidratos em geral. Principalmente os simples, açúcares e doces. Pãozinho. Bolachinha. Aí o paciente chega pra mim, olha, e fala, doutora, minha alimentação é boa, é isso aqui, eu não tenho nenhum problema de saúde, tá bom, vamos olhar os exames. Colesterol tá alto? Não, mas você come bastante carboidrato, como a senhora sabe? Se eu não... Macarrão, tá falando. até não querer mais. Massa com molho branco. Isso. E, de novo, equilíbrio não significa que a gente não possa comer carboidratos. É uma delícia e a gente precisa do carboidrato para sobreviver. É a principal fonte de energia. A gente não deve tirar. Embora pense, não, eu quero perder peso, eu vou tirar o carboidrato. O primeiro erro. As dietas malucas. Não, gente. Dieta da sopa, da lua, do verão, do inverno. É lindo. Você vai perder peso? Vai. Porque você vai comer menos. Não tem como. Você vai tomar um monte de líquido? Como você não vai emagrecer? Reduzir a quantidade, né, que é a chave. Mas você consegue manter para a vida inteira? Não. Por isso que a gente nutricionista insiste. A gente tenta adequar a sua rotina para você ser alguma coisa viável, funcional. Você tem que saber manter sozinho. Não fazendo dieta o tempo todo. Claro. E o colesterol é nada mais, nada menos do que o reflexo da sua alimentação. Principalmente. Aí, tá vendo? Principalmente os triglicerídeos. Que tá? é? Que é um tipo de gordura também. Não é o colesterol, mas é um tipo de gordura que... Esse é batata. Se ele estiver alto, você tá passando do limite no açúcares e doces. Ah, sim. E no carboidrato. No carboidrato. Então, o que a gente vai fazer? Diminuir, moderar, trocar a qualidade desse carboidrato para conseguir melhorar aí a tua saúde. Entendi. Então, entre um pão que não é integral e o integral, melhor integral. E Melhor assim, integral. E assim sucessivamente outros tipos de alimentos. Substituir pão por tapioca em alguns momentos, cuscuz de milho, até o pão de fermentação natural, que ele tem glúten, tem tudo, mas é muito mais saudável do que outro pão.
Mas um pãozinho português aí, francês, português é da padaria, né? Pão francês uma vez aí, de vez em quando, não tem problema. Não, problema nenhum, eu como e adoro de vez em quando. Aí, que legal. Pronto. Liberado. Gente. Não, com Seja moderação, feliz. né? Seja feliz, a vida deve ter prazer. E nós falamos aqui da ansiedade, né? Depressão também. O que causa depressão do ponto de vista alimentar? Do ponto de vista alimentar, na verdade, não vou dizer que a alimentação causa uma depressão. Até posso arriscar dizer que potencializa. Mas que são é o consumo de alimentos não saudáveis. Que aí a gente acaba ficando num ciclo. Eu tô mais ansiosa. Geralmente as pessoas ansiosas, o que elas buscam? Ninguém me falou, tô muito ansiosa, queria comer um brócolis. Nunca escutei isso. Nem eu mesma. Eu vou comer uma cenoura, uma maçã. Não, quero comer um bolo, um salgadinho, uma coisa. Alimentos não palatáveis, que a gente chama. Aliás, desculpa. Alimentos extremamente palatáveis, que é o que a gente tem vontade de comer e não parar. Então, fica um ciclo vicioso. Quanto mais desses alimentos não saudáveis que a gente come, mais aumenta a ansiedade. Aí a pessoa tá ansiosa e come mais desses alimentos para parar de ficar ansiosa, mas ela fica mais ansiosa. E eu preciso ajudar a quebrar esse ciclo. Se não quebrar, vai piorar. A depressão também é a mesma coisa. Também. É porque o sistema de saúde mental, o SISMEN, né, na PM está muito desenvolvido. Claro que nós temos vários desafios, né? O próprio Instituto ProPM tem vários psicólogos que trabalham conosco, né? E é um problema realmente grave que nós temos que atentar com relação a isso, por uma série de fatores, né? Mas como a temática aqui é a alimentação, de que forma que a alimentação pode minimizar esse tipo de problema? Então, o segredo aí é cada vez mais alimentos naturais, é isso? Isso. Natureza, gente. Tenham em mente. Natureza. Prática de atividade física e alimentação. Que já resolve bastante, né? Sim. Uma caminhada... Já é 80% do caminho andado. Não, fica tranquila. Nossa, a nutricionista dá muito problema, ela tosse muito. Não, tranquila. Pronto, já foi. Tá bem? Então, um aspecto fundamental, atividade física, alimentos naturais são fundamentais. Sim, são fundamentais. Comida de verdade e prática de atividade física. Tá vendo aí o 01? Atividade física, tem que arrumar um momento tempinho para fazer, nem que for uma caminhada. Tem um estudo na Escola de Educação Física que fala pelo menos meia hora de atividade física, pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Já é melhor do que ficar sentado o dia inteiro. Não, e se não der tempo, academia, essas coisas, chega em casa, 20 minutinhos, faz um workout lá, em casa. Flexão no chão, qualquer coisa. Chega, em vez de descer no ponto, desce num ponto antes, desce numa estação do metrô antes e vai a pé até em casa. Claro que não substitui uma atividade física regular. Sim, mas ajuda. Melhor que nada, né? Melhor que nada. As pessoas são muito 880. Não, então não dá pra eu fazer direito, eu vou fazer nada. Não, gente. Faz o que dá. Às vezes o mínimo é o nosso máximo. Isso. O ótimo é inimigo do bom. Isso. E uma coisa importante pra vocês terem em mente. Se for por motivação, a gente esquece. Quem tem motivação pra treinar? Depois que tá um dia de trabalho, dificilmente. Disciplina. Faz porque é bom pra você, não porque você quer fazer. A gente fala, adulto faz o que precisa ser feito. E assim, a musculação, ela é fundamental, principalmente para os veteranos, né? Que isso tem que ser ao longo da vida. Isso. Mas principalmente os veteranos, não deixem de fazer uma atividade física, principalmente de força, né? Porque o músculo, claro que com as proteínas que você falou, né, é fundamental. Quantos ovos você está comendo de manhã? Isso. O trabalho de vocês faz toda a diferença, né? Para complementar. E na idade, os veteranos, como o senhor colocou, a gente tem a sarcopenia. Explica aí o que é a tal da sarcopenia, que é um nome importantíssimo. Que tem muita gente desconhece ainda. A sarcopenia, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? O nosso corpo vai diminuindo a quantidade de massa magra, de músculo, e aumentando a quantidade de gordura. Isso é sarcopenia. É um processo fisiológico, natural. Então. Mas dá pra gente reverter. Se você já pratica atividade física ao longo dos anos, excelente, melhor ainda. Você vai ter menos perda de músculo.
Mas aí, onde entra a nutrição? Na adequação de proteína, da alimentação saudável, junto com a prática da musculação, do fortalecimento muscular. Aí a gente consegue trazer de novo mais músculos e menos gordura. Então, guarde bem essa palavrinha, sarcopenia. Procure aí, pesquise. A doutora Letícia já está falando aqui, que é um processo natural, né, fisiológico, que é a perda da massa magra. Isso. E que faz a nossa movimentação esquelética, né? Sem o não qual... Não adianta, não quero fazer musculação, desculpa, vai precisar. Não tem escapatória. Tá vendo aí, Não importa onde, se é aqui na capital, no interior, no litoral, tem que puxar um ferro aí. Pra chegar na terceira idade, sentar e levantar sem precisar. Ótimo. Né? Ter autonomia. Você não quer ninguém te ajudando e fazendo as coisas por você. Para você ter autonomia na velhice, você precisa ter um bom condicionamento físico. Olha só. Uma boa alimentação. Senão e aí o que acontece com o Mike quando aposenta? Vai pra poltrona, fica lá. Ixi, e comendo aí? Salgadinho. E aí você evolui, né? Com o passar do tempo, não se alimenta bem, dá esse tipo de problema. Mas o senhor sabe que eu tô atendendo bastante gente da reserva, como vocês costumam chamar, Sim. que estão em ótima forma física, se bobear melhor que eu. Sim. Então, nossa, vou aprender mais. Eu tô com um colega lá, que eu tô nesse mês, né, da Clínica Qualidade de Vida, um senhor tem 82 anos. 82. Mas você precisa ver a rigidez física dele, a autonomia que ele tem, né? E todo ano ele tá lá. E que bacana, né? Que foi sorte. Não foi sorte. Não, ele se foi preparou. Esforço, fazer atividade física. Fundamental, musculação. Vida. Esquece, você vai ter que fazer academia pro resto da vida. Vai. Não tem jeito. Não vamos romantizar a saúde. É. Tem que ter dedicação. E precisa. Mas porque sem saúde, realmente, a gente não faz nada. Olha só o nosso bem mais precioso, né? Bianca, olha, foi rápido aqui o negócio, né? Foi rápido, você vê que flui, né? Nutrição. Todos temos em comum. Nutrição, alimentação, Letícia, saúde. Para nós foi uma honra muito grande, os seus bate-papo aqui informal. O seu conhecimento, seu conhecimento, ele é muito importante. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Curta, comente, compartilhe. Passe essas dicas aqui para os colegas, né? E coloque em prática. Né? E aí, caminhando para o fim, né? Eu gostaria das suas considerações finais, sua mensagem final para o policial que está nos vendo aqui, para o cidadão, né? Porque a gente não fala só para a PM aqui, a gente fala para a PM, fala para o cidadão, fala para o Brasil e para o mundo, né? E uma mensagem de acolhimento, né? Porque muita gente fala, já vivi tantos anos assim, parece que eu vou conseguir mudar agora. Sim. Vai conseguir. Eu agradeço mais uma vez a presença, o convite para esse podcast. Foi muito gratificante, muito bacana. E acho de extrema importância vocês levarem essa informação para o policial militar. Porque não são todos que têm esse acesso ainda, infelizmente. Então, eu também ajudo a incentivar esse acesso à informação. Sim. Né? E um recado aqui que eu queria deixar para os policiais militares marquem uma consulta, vocês têm essa facilidade, né, de ter um nutricionista junto, perto de você, pela própria PM. Mude a sua alimentação, mude seus hábitos, você não vai se arrepender, vai ver como melhora a tua disposição, a tua qualidade de vida. Invista em você. Se você não fizer isso, ninguém fará por você. Isso é fundamental, né? Com certeza. Que legal. E você, Bianca, qual que é a sua perguntinha final aqui para ela? Ou eu acho que é comentário? Essa questão que eu falei do acolhimento, que eu acho que as pessoas, a gente se acostuma a viver tantos anos, tipo, sei lá, 30 anos que eu como errado, até parece que agora eu vou conseguir mudar. É difícil, é um software, entendeu? Você tem que reprogramar. Isso. Não é fácil mesmo, sabe? Mas é possível. É possível. Claro. E chega uma fase que acaba sendo inegociável. A vida vai cobrar isso de você, né? Isso. De você mudar o seu hábito, mudar a sua alimentação, fazer atividade física. É o que a gente estava falando também anteriormente da prevenção. Isso. Né? Sim. A primeira coisa é você acreditar em você. Sim. Você é capaz de mudar. Um ditado popular já diz: você não é pau para morrer torto. Isso. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas. E eu ajudo cada um dos pacientes e tem tido um grande resultado
por isso. Ainda bem, porque é por isso que eu trabalho. Em facilitar essa barreira, quebrem essa barreira. É possível, você precisa disso. Ah, mas eu já tenho 70 anos. Não, você consegue, você está aqui hoje vivendo. Então, escolha viver, não sobreviver. É muito diferente. Eu sei que é um detalhe assim que talvez não seja muito importante, mas eu acho que ficou legal lá, né? Como é que ficou a sua sala lá? Gostou do investimento do Instituto ProPM? É a sala preferida da UIS, da Escola de Educação Física, eu ouso dizer. Todo mundo quer fazer um happy hour na minha sala. Nossa, é linda, que gostoso. E eu brinco, falo, só falta uma rede aqui pro pessoal deitar. Ficou mais humanizada. Muito mais humanizada. E todos os pacientes elogiam. Agradecem, falam, nossa, quando eu vim aqui ainda não tinha esse banner, tudo, essa imagem, essa poltrona, como é gostosa. Aquela plantinha lá. E como que faz para agendar com você? Ligando diretamente na UIS, da Escola de Educação Física. Geralmente é a Regina na Policlínica, que agenda, né? Na Policlínica Central. E eu abro geralmente a minha agenda quinzenal. Porque eu vou vendo de acordo com a minha disponibilidade, porque uma coisa que eu não abro mão é do atendimento personalizado. Então, eu vou acompanhando aí os pacientes há um tempo, realmente para ele conseguir fazer diferença na vida dele. Então, eu abro a agenda quinzenal para as primeiras consultas, fora os acompanhamentos que eu já faço. Aí a demanda da PM é enorme, né? Então, estou muito feliz e tem muita gente para ajudar a melhorar aí. Tem. Eu acho que o importante é essa comunicação que a gente está passando, né? Falar para você, Mike, que está aí no 01, né? Vamos prestar atenção, né? Vamos refletir a respeito disso, que está no serviço operacional. Tire um tempinho para você, né? É um no administrativo autocuidado, também, né? temos que tomar. Passe lá, fale com a doutora Letícia, está à disposição lá, né? E em breve o Instituto ProPM, dentro do planejamento estratégico, com certeza, com essa sua devolutiva, da importância que isso está ocorrendo, né, para a saúde e qualidade de vida do policial militar, que é o fundamento da existência do Instituto ProPM, né? Justamente para a gente trazer essa conscientização e esse resultado, essa atividade tão bonita que está sendo desenvolvida por você lá na nutrição. Agradeço mais uma vez e vamos continuar aí com o trabalho, melhorar cada vez mais para mudar esse cenário da Polícia Militar. Olha aí que bacana, que mensagem bonita, né? Muito obrigado pela sua presença, Letícia. Doutora Letícia, importantíssimo aqui os seus esclarecimentos. Muito obrigado, viu? Obrigada, foi um prazer, né? E com a mensagenzinha-chave. Curta, comente, compartilhe, divulgue, né? Para o nosso podcast crescer, a gente continuar levando informação para os policiais militares e para toda a sociedade, né? É isso aí. Instituto ProPM, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu interesse em saber um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes sobre saúde. Instituto ProPM, amor ao próximo é a nossa vocação. Um abraço a todos aí.